Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Istadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnaham Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Shamasundara Shikanda Shekara Smirahasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Pradi Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. Primeiramente, então, gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Shrimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacharya Ashtottara Sata Shrimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj e também a todos Sri Rupanuga Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Bom, então, pela misericórdia de Srila Gurudeva e de todos os mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje para dar sequência a essa série de aula sobre a profecia da Era Dourada e o governo satânico. Bom, se você chegou até aqui e acompanhou as duas primeiras aulas, é sinal de que você viu que há algo de importante e de valioso nessa mensagem. Então eu gostaria aqui de fazer um pequeno esclarecimento a respeito da minha intenção em gravar uma aula como essa, especialmente em tempos em que estamos sendo bombardeados por mensagens de medo, de terror, mensagens do final dos tempos, mensagem do apocalipse, do cataclisma final. Mas eu gostaria de dizer para vocês que o meu humor não é esse, a minha intenção não é essa, é justamente ao contrário. Meu objetivo aqui é fazer com que você se torne cada vez mais tranquilo, mais em paz, mais seguro de si e mais confiante em Deus. A minha intenção é a mesma intenção dos nossos mestres Vaishnavas, é a mesma intenção do conhecimento védico, é trazer o conhecimento que liberta e o conhecimento que nos conecta com a fonte do amor transcendental. Se nós estivermos realmente conectados, não apenas cientes, mas conectados, ou seja, introjetando e vivendo em conexão com este amor transcendental, com este amor divino, não há qualquer razão para se ter medo de absolutamente nada nesta vida. O medo, ele é colocado como sendo justamente o oposto do amor, o contrário do amor. Porque o medo é um sentimento tal que te paralisa. O medo, ele tem vibrações densas, ele tem uma velocidade muito baixa, ele é praticamente
imóvel. Então, esse é o resultado quando você fica sob o efeito do medo. Você não reage, você não sente, você não vive. Você fica completamente apático. Apático em relação à realidade, apático em relação ao sentido da vida, apático em relação à capacidade inata que você tem de amar e de servir a Deus e de servir ao próximo. Então a nossa intenção é fazer com que, ao desvendarmos os mecanismos da criação divina, possamos entender os seus propósitos e nos conectarmos com essa sintonia do amor divino, com essa sintonia da onisciência divina, que em si mesmo nada teme e tudo sabe. Não há surpresas para Deus. Deus, ele cria e mantém de maneira tal que depende apenas, única e exclusivamente, da sua vontade, do seu livre-arbítrio. Deus é um ser supremamente independente. Por isso não nos cabe questionar por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. Na verdade, o nosso único dever enquanto servos de Deus é testemunhar, contemplar e admirar tudo aquilo que Deus faz como sendo a ação perfeita, a ação maravilhosa, a ação encantadora, cheia de graça, cheia de sentimentos transcendentais, cheia de bem-aventurança. Qualquer ação, por menor que seja, a ação divina. Então, a intenção com essa série de aulas é trazer vida, não trazer morte. É trazer esperança e não desespero. É trazer amor e não medo. É trazer luz e não trevas. Então, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, para que a nossa atitude frente à vida e frente ao mundo não seja a atitude de um covarde, de um alienado, e que nós possamos estar sempre na comunhão plena, 24 horas, com o desejo de Deus, com o coração de Deus. E que aprendamos a rir da realidade. É necessário desenvolver uma certa indiferença, uma certa neutralidade para não se afetar nem com o bem, nem com o mal. O Bhagavad Gita fala isso o tempo todo. Dukeshu anudvigdamana sukeshu vigata spriha vittaraga bhaya krodar stittadir muniruchate. Aquele que vê tudo de maneira equânime, que não divide a felicidade da dor. Um animal de um ser humano, um sábio de um tolo, a mulher de um homem, ele vê tudo de maneira equânime, ou seja, tudo é um fenômeno apenas. Tudo são peças desse grande teatro. Mas não que nós devamos ser indiferentes no sentido de rejeitarmos a existência. Não é isso. Essa é a indiferença budista. A indiferença budista rejeita a existência. A indiferença do sábio Vaishnava, ela aceita a existência, não luta contra ela, mas sim procura o quê? Viver na paz, na rendição. Não é que nós não vamos resolver os problemas que estão diante de nós. Não é isso. Procura entender a sutileza dessa percepção. Mas é simplesmente entender que por trás de tudo há a mão de Deus. E que não existe um acaso, não existe um caos, como pensam os budistas,
né, como pensam os materialistas, os ateus, e também que não há um destino cruel e irremediável para todos, como pensam judeus e cristãos. Há apenas uma vida para se viver. Se você não se salva, está condenado ao inferno para sempre. Uma visão muito simplista da vida. A vida é muito mais complexa do que isso. Então, por todos os lados, nós vemos que o Vaishnavismo ele reina soberano, né, sobre a filosofia, a liturgia, a ciência, a sociologia de qualquer outra tradição, de qualquer outra cultura. Tá? Bom, então, por ser a fonte da existência, por ser a fonte da civilização, né, da humanidade, né, os Vedas apresentam tudo sobre a existência da Terra. O tempo que dura a criação, a forma como ela é destruída. Muita gente fala no fim dos tempos, mas não é agora o fim dos tempos. Vai estar demorando muito, ainda vai demorar muito. Faltam ainda centenas de milhares de anos para chegar ao final dos tempos. Para chegar ao final desse ciclo, né, de 4 eras que nós estamos vivendo, ainda faltam 427 mil anos para terminar esta Kali Yuga. Mas ainda faltam outros centenas de ciclos dessas 4 eras combinadas para se chegar ao final do dia de Brahma. Aí sim, nós teremos, né, uma destruição completa, a Mahapralaya. Então, não se preocupem com o fim. Se preocupem como não nascer mais neste mundo. Como alcançar a liberação eterna. Como entrar na morada do Senhor Supremo. Tá? Então, apresentando todo o desenrolar da vida na Terra, né, os Vedas, eles acabam sendo o pano de fundo para as demais culturas, religiões e tradições. Então, quando nós falamos de Era Dourada, né, existem outras culturas que também têm essa mesma espécie de profecia. Né? E uma das usadas pela nova era é justamente o quê? A Era de Aquários. Esta Era de Aquários é um reflexo, um eco desta Era Dourada que já estamos vivendo, que é a de Mahaprabhu. O Avatar Dourado, a Era Dourada. E por que é chamado de dourada? Porque Krishna, quando ele assume a forma de Mahaprabhu, ele pega a tez, né, a cor do corpo de Radharani, que é a sua metade feminina, que é a Shakti de Krishna, e ela tem um corpo dourado. Então ele traz consigo essa cor do corpo da Shakti, que é também a misericórdia personificada, né, e descende a este mundo. Então por isso ele é chamado de o Avatar Dourado e por isso é a Era Dourada. Tá? Krishna, a cor dele é negra, negro escuro, tá? Que se assemelha a cor das nuvens quando estão muito carregadas, né, prestes a chover. Enfim, uma cor também que não vem ao caso aqui a gente tentar definir porque não existe nenhum comparativo neste mundo material. Então, mas o fato é que tudo que nós ouvimos sobre nova era, sobre profecias e tudo mais, tudo isso vem de um eco da cultura védica lá de trás. Lá de trás. Tá? As pessoas nem sabem, mas elas estão usando elementos da cultura védica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho uma outra palestra que fala sobre a cultura védica. Eu também convido vocês a assistir lá no canal. E é muito interessante. Tá? Bom, dito isto, continuamos então aqui a nossa descrição das profecias, então, reveladas nos Vedas, bem como pelo Namalvar, esse grande sábio que nasceu no sul da Índia, né, há mais de 500 anos.
Então temos aqui alguns versos do Chaitanya Charitamrita, que é o livro biográfico do Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu. E diz assim: nas atividades do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, os 3 mundos dançam e cantam, ao entrar em contato com o amor divino. Esta é a característica de seus passatempos. Então Chaitanya Mahaprabhu, ele é o Deus que dança e que canta. Krishna é um Deus que dança e canta, mas Mahaprabhu, ele é a encarnação da dança e do canto divinos. Lembram-se que Nietzsche, ele afirmou não crer num Deus que não soubesse dançar? Pois é, aí está o Deus que Nietzsche sempre buscou. É Chaitanya Mahaprabhu, é o próprio Krishna. Nattavara Nanda Kishore, o grande dançarino, filho de Nanda Maharaj, o rei de Vrindavana. Então ele inunda os 3 mundos, Bhur-Bhuva Swah, que são as 3 seções do universo material, dentre os quais nós temos 14 diferentes sistemas planetários. Pretendo fazer no futuro uma aula sobre a cosmologia védica, explicando detalhe por detalhe tudo isso. Já tem alguma coisa lá no canal também, procurem, sobre a parte da cultura védica mesmo, da ciência védica. Enfim, então continuando a leitura. Chaitanya Mahaprabhu e seus associados distribuíram o santo nome do Senhor para invocar o amor divino em todo o universo. E assim todo o universo agradeceu. O Senhor está situado em todos os universos de diferentes formas, apenas para agradar os seus devotos. Assim, o Senhor destrói princípios irreligiosos e estabelece princípios religiosos. Antes do seu aparecimento neste mundo, Chaitanya Mahaprabhu, como Chaitanya Mahaprabhu, o Senhor Krishna contou aos seus associados sobre o seu plano futuro. Ele disse: eu mesmo deverei inaugurar pessoalmente a religião da era de Kali, conhecida como Nama Sankirtana, ou canto congregacional dos santos nomes. Farei o mundo dançar em êxtase, conhecendo as 4 doçuras do serviço devocional amoroso. Então vejam bem, qual é a validade dos Vedas enquanto um livro para nós, enquanto uma fonte de conhecimento fidedigna? É muito simples. Quando você fala sobre o futuro, você se torna o quê? Uma fonte de conhecimento fidedigna, porque o futuro só a Deus pertence. Então você tem nos Vedas diversas profecias que já estão acontecendo e ainda irão acontecer, bem como você tem também as descrições dos avatares, e a época em que eles encarnaram e que irão encarnar. Então não tem como ninguém criar um avatar ou dizer que ele mesmo é um avatar, porque já está tudo descrito lá nos Vedas. Não tem como ninguém querer dizer que ele mesmo é Krishna ou ele mesmo é Shiva, porque as qualidades de Krishna e de Shiva estão ali descritas. E quando eles descendem a este mundo, também está tudo ali escrito. Então, apesar da escuridão dos tempos atuais, estamos prestes a entrar numa era de amor sem precedentes. O desejo do Senhor Krishna de estender o seu amor às entidades vivas foi declarado, e é apenas uma questão de tempo até que o mundo mude de uma forma radical e fundamental. Uma palestra dada em 1974, os jovens discípulos de Srila Prabhupada o aplaudiram em júbilo enquanto ele proferia as seguintes verdades. Então Krishna aparece aqui, como é dito no Bhagavad Gita, Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam, Gita 4.8. Sempre que houver demônios, Krishna virá.
No momento presente, agora, o mundo está cheio de demônios. Por isso, Krishna veio sob a forma do nome Hare Krishna, dos seus próprios nomes. É o Krishna Avatara. Kali Yuga Nama Rupe Krishna Avatara. Krishna encarna nesta Kali Yuga como o seu nome, na forma do nome. Então não pense que Krishna seja diferente do seu próprio nome, porque ele é absoluto. Ele é o mesmo Krishna que apareceu há 5.000 anos atrás. Agora encarnou há 500 anos como Chaitanya Mahaprabhu. E ele veio distribuir todo o seu amor, toda a sua misericórdia através do cantar do Hare Krishna Mahamantra. Bom, então nós não devemos tomar como utópicas essas declarações acima, citadas, sobre o fim da guerra, da fome, da doença, da maldade. Vivemos numa época de tal anormalidade que a história de uma sociedade que funciona de maneira normal é considerada uma grande fantasia. No entanto, as declarações do Srimad Bhagavatam nos dão esperança de que o mundo será novamente restaurado à ordem, quando os representantes autorizados do Senhor aparecerem. Durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, as nuvens regaram toda a água que as pessoas necessitavam, e a terra produziu todas as demandas do homem em profusão. Isso aqui é um verso do Srimad Bhagavatam 1.10.4. Devido aos seus úberes repletos de leite gordo e a seu comportamento alegre, a vaca costumava umedecer o solo da pastagem com leite. Os rios, oceanos, colinas, montanhas, florestas, trepadeiras e plantas medicinais, em cada estação do ano, pagavam seus impostos ao rei em profusão. Devido ao fato do rei não ter inimigos, os seres vivos não eram perturbados em nenhum momento por aflições mentais, doenças, calor ou frio. Ou seja, quando você tem um líder piedoso, um rei piedoso, você automaticamente não tem qualquer problema, no meio do seu povo. Então, a menos que alguém seja piedoso e reconhecido pelo Senhor Supremo, ele não pode fazer felizes aqueles que estão sob os seus cuidados. Há plena cooperação entre o homem e Deus, e o homem e a natureza. E essa cooperação consciente entre o homem e Deus, e o homem e a natureza, como exemplificado pelo rei Yudhishthira, pode trazer felicidade, paz e prosperidade ao mundo. A atitude de exploração recíproca, o hábito do dia, só trará a miséria. Então, é claro que esta paz ela também não será eterna. O mundo material ele é feito de alternância de opostos. Então, quando você tem um momento muito ruim, você entra depois num momento bom e assim a coisa vai fluindo. A questão é, por que você encarnou num momento ruim? Por que você encarnou numa família ruim? Por que você encarnou num país ruim? Por que você encarnou numa situação desfavorável? Então isso tem a ver com o seu karma. Não é culpa de ninguém. Não é culpa do governo, não é culpa de Deus, não é culpa do clima, da natureza. A culpa é sua. E não tem como escapar. Eu expliquei isso na aula anterior. Todos seguem o caminho do seu próprio karma. Então, aceite o seu karma. A partir daí, procure ter um comportamento apropriado. Tenha atitudes positivas e favoráveis o tempo inteiro. Se torne uma pessoa piedosa, religiosa. Procure amar ao próximo e aceitar tudo que vem como punição para você, como uma forma de te purificar, como uma misericórdia divina. Porque quem nos dá o nosso karma é Paramatma,
Paramatma é quem vive no coração de cada entidade viva. E ele é a testemunha de tudo que nós fazemos. E é Paramatma quem faz o arranjo da realidade de maneira tal que todos vamos pagar um karma, né, mais cedo ou mais tarde. E Paramatma não falha. Ele não se atrasa nem por meio segundo, ele não erra nem por meio milímetro, porque ele é Deus. Paramatma é uma expansão de Krishna no coração de cada entidade viva e dentro do átomo de cada... dentro do átomo de todo o mundo material, de todo o universo material. Então, dessa maneira, ele é onipresente. Tá? Nada escapa ao olhar de Deus. Portanto, aceite. Aceite, mas tente sempre o quê? Melhorar. Não é aceitar a miséria e simplesmente não fazer nada. Não. Você tem o teu livre-arbítrio, você tem a tua necessidade inata de manifestar o amor por Deus e caminhar na direção do serviço devocional ao amor por Deus. Perdão, no serviço devocional amoroso a Deus. Agora, quem pensa com uma cabeça cristã ou budista, não sabe o que é servir a Deus. Por quê? Porque na prática dessas religiões não há um serviço através do qual você possa se ocupar 24 horas. Agora, dentro do Vaishnavismo existe. Você faz a adoração das deidades, que é a forma manifesta do Senhor Supremo. Você canta, você dança, você estuda, você ora, você peregrina. Você pode servir os mestres que representam também Krishna. Você pode cuidar dos templos, você pode cozinhar diariamente para oferecer o seu alimento a Krishna. É um dos principais serviços que nós fazemos. Agora, outras civilizações não têm essa prática. E se tem, não tem da mesma forma como nós temos. De vez em quando oferece ali uma fruta, oferece um copo d'água, oferece uma coisa, mas 100% aquilo que você consome ser oferecido, só os Vaishnavas é que têm essa prática. Então procurem conhecer mais o Vaishnavismo, de maneira que vocês não se deixem limitar pelas possibilidades de servir a Deus. Tá? Bom, quando um rei Vaishnava, por exemplo, como Dhruva Maharaj, é o chefe do governo mundial, o mundo está tão feliz que é impossível imaginá-lo ou descrevê-lo. Até mesmo agora, se todas as pessoas se tornassem conscientes de Krishna, o governo democrático dos dias de hoje seria exatamente como o reino dos céus. Se todas as pessoas se tornassem conscientes de Krishna, votariam em pessoas da categoria de Dhruva Maharaj ou de Yudhishthira Maharaj. Se o cargo de chefe do executivo fosse ocupado por um Vaishnava, assim todos os problemas do governo satânico seriam resolvidos. A geração jovem dos dias de hoje está muito entusiasmada em tentar derrubar o governo em diferentes partes do mundo. Mas a menos que elas estejam conscientes de Krishna, assim como Dhruva Maharaj, não haverá mudanças substanciais no governo. Porque as pessoas que anseiam alcançar uma posição política a qualquer preço não podem pensar de fato no bem-estar do povo. Estão apenas ocupadas em manter a sua posição de prestígio e de lucro. Tem muito pouco tempo para pensar, então, no bem-estar dos cidadãos. Isso é um verso do Bhagavatam, 4.9.66. Tá? O outro verso do Bhagavatam, 9.10.53. Quando o Senhor Ramachandra, a suprema personalidade de Deus, era o rei deste mundo, todo o sofrimento físico e mental, doença, velhice, luto, lamentação, angústia, medo e fadiga estavam completamente ausentes. Não havia sequer morte para aqueles que não a queriam. Então vejam o nível de prosperidade e harmonia que você pode ter quando existe o governo de um devoto puro, de um justo, de um santo, de um sábio. Isso é possível. Tá? Isso é possível e isso vai ser restabelecido.
Tá? Talvez eu não veja nessa vida, nem você, mas o futuro está bem próximo. E nós vamos reencarnar novamente e possivelmente veremos em outro corpo. Né? Todas essas facilidades existiam devido à presença do Senhor Ramachandra como o rei de todo mundo. Ramachandra foi também um avatar de Krishna. Uma situação semelhante poderia ser introduzida imediatamente, mesmo nesta época chamada Kali, que é a pior de todas as eras. Ou seja, se nós cantarmos os santos nomes, o próprio Senhor Supremo estará presente aqui nesta era. O reino do Senhor Rama era extremamente popular e benéfico, e a propagação deste movimento Hare Krishna pode introduzir de imediato uma situação semelhante, mesmo nesta era de Kali. Então, o aparecimento auspicioso de Krishna aqui na Terra foi registrado pela rainha Kunti. Srimad Bhagavatam 1.8.39. Ó Krishna, Gadadhara, o nosso reino está agora sendo marcado pelas impressões dos teus pés, e por isso parece lindo. Mas quando vós partirdes, ele não mais será assim. Todas estas cidades e aldeias estão florescendo em todos os aspectos, porque as ervas e os grãos estão em abundância. As árvores estão cheias de frutos, os rios estão correndo, as colinas estão cheias de minerais, e os oceanos cheios de riqueza. E tudo isso se deve ao seu olhar sobre eles. Ou seja, quando Krishna ele descende, o mundo inteiro se enche de júbilo. E assim a natureza ela prospera em abundância. Não existe escassez de absolutamente nada. Então veja que o mundo material ele também reflete essa natureza divina, de certa forma. E bastou Krishna olhar para o mundo para que ele ficasse extremamente o quê? Próspero, harmônico. Então qual é a solução para fazer o mundo próspero e harmônico? É cantar os santos nomes, é trazer a energia de Krishna para esse mundo. Fazer com que mais e mais pessoas também comecem a cantar os santos nomes. Srila Prabhupada disse: portanto, as pessoas em geral devem aceitar o movimento da consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna, que é a encarnação sonora da Suprema Personalidade de Deus. Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, apareceu agora como um seu próprio nome. Portanto, quando as pessoas em geral se tornarem conscientes de Krishna, poderão então esperar um bom governo e uma boa sociedade, uma vida perfeita e a libertação da escravidão da existência material. Um dos muitos indicadores que nos ajudam a compreender a natureza demoníaca da atual liderança mundial e por que o Senhor apareceu neste momento é a presença de tantas perturbações não naturais sob a forma de inundações, tempestades, incêndios, terremotos e, claro, doenças. Pode-se comparar as condições auspiciosas da natureza na época do aparecimento de Krishna, com as das condições pouco auspiciosas na época do aparecimento de demônios, como Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Pode-se também comparar as condições de vida descritas acima sob reinados Vaishnavas, com as condições sob a nossa atual liderança. A Covid-19, o coronavírus, não ocorreria durante o reinado de Yudhishthira ou de Prithu Maharaj, ou de qualquer outro reinado védico. O fato de tais doenças ocorrerem é uma indicação de que a atual liderança no mundo é realmente demoníaca, e não se deve confiar na procura de uma cura para uma doença que nada mais é do que uma reação
as políticas causadas pela sua própria liderança demoníaca. Então, aqui tem um ponto sutil muito interessante. Espero que vocês tenham conseguido entender isso, de que a doença ela não tem como ser curada simplesmente pela ciência, por uma técnica da ciência. A doença ela é uma reação natural à presença de políticas demoníacas, como forma de punição. Tá? Um outro detalhe. Os Vedas explicam que o sutil ele domina o grosseiro. Ou seja, o aspecto sutil da vida tem controle sobre o aspecto grosseiro. Ou seja, a mente controla o corpo físico. A mente ela é mais sutil, o corpo físico é mais grosseiro. Tá? Então, existe aqui uma atmosfera sonora. Existe também uma atmosfera mais sutil, que é a atmosfera dos pecados, tá? Que paira sobre este mundo material. Quando essa atmosfera se sobrecarrega, quando há demasiado som negativo, quando as pessoas falam só besteiras, só assuntos materiais, elas poluem a atmosfera de maneira sutil. Quando elas cometem muitos pecados, elas também poluem a atmosfera de maneira sutil. Então, essa influência da atmosfera sutil tem o quê? Uma reação direta no mundo palpável, no mundo grosseiro, na manifestação de doenças. Então, se automaticamente essa atmosfera sutil se purifica, não há a presença de doenças no corpo grosseiro, no mundo fenomênico, no mundo visível e palpável. Tá? Existe uma história muito famosa na Índia, que na década de 20 teve uma espécie também de epidemia, teve uma peste. E as pessoas também tiveram que ficar presas dentro de casa. Tá? E não havia assim mais jeito, morreram muitas pessoas. Naquela época não existia ainda essa coisa de fake news, essas histórias todas, não haviam ainda... Enfim, foi algo realmente que aconteceu devido ao próprio mundo material. E por conta, obviamente, dessa poluição sutil. Então, alguns sábios, alguns santos se reuniram e eles decidiram fazer uma grande procissão cantando os santos nomes, cantando o Mahamantra. Então, reuniram uma grande quantidade de pessoas e começaram a circular pela cidade de Calcutá. Tá? A epidemia foi especificamente em Calcutá. Começaram a caminhar cantando por toda a cidade. E todo mundo pôde testemunhar que após fazer aquele processo, a epidemia simplesmente acabou. Tá? Então, não tenham dúvidas de que esse cantar ele é muito poderoso, ele influencia sim na realidade. Não tenham dúvidas disso. Portanto, se você canta constantemente os santos nomes, você começa primeiro a despoluir o que está à sua volta. Mas, à medida em que as ondas sonoras elas se propagam, constantemente, o universo inteiro aos poucos também será beneficiado por esse cantar. Correto? Eu tenho uma palestra também aqui no canal que fala exatamente sobre o poder do mantra. E ali eu dou um panorama completo sobre toda a ciência do som, a influência do som, de maneira macrocósmica, de maneira microcósmica,
a influência dentro do nosso próprio corpo, dentro de cada célula, dentro do próprio DNA, né? De como o som ele transforma a nossa realidade, tá? Transforma a nossa mente, né? E será, inclusive, o nosso veículo para a transcendência, será através do som. Tá? Poderíamos dizer que a vida, morte, doença, né? Nascimento e morte e doença fazem parte da vida, e que a presença dessas doenças não significa que a atual liderança no mundo seja demoníaca. No entanto, a quantidade impressionante de doenças no momento é sintomática do adharma presente no mundo, ou seja, adharma significa aquilo que é oposto ao sentido correto de viver-se, né? Dos princípios religiosos. Ou seja, nós sabemos que o mundo material terá doenças, né? Terá problemas, mas da maneira como está, né? Quando ele é muito, né, intenso, é porque ele vem exatamente desse comportamento do mau gerenciamento dos líderes. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância, né, da presença de um líder, é dito que ele pega 40% do karma de todos os seus súditos. O rei, por exemplo, né? Ou o presidente. Ele vai ter que digerir 40% do karma de todos os seus súditos. Então, se ele for um rei mau, ele vai automaticamente também sofrer reações com isso. Não é que simplesmente ele faz, né? Agora, se ele é um rei que promove o bem-estar, ele recebe também um karma positivo, né, dos seus súditos. No momento, a situação a indústria do câncer, por exemplo, né, ela tem que lucrar cada vez mais com essa doença, ela promove a doença. Nós podemos ver diversos documentários disponíveis que explicam muito bem como existe essa doença, como também existe, essa indústria, como também existe a do diabetes, da AIDS, né? E agora estão querendo criar em cima, inclusive, do coronavírus. Quando já se sabe a cura, né, que é a cloroquina, né, junto com a azitromicina, outros remédios também funcionam, mas ainda assim não querem liberar. Por quê? Querem criar uma droga mais cara, né, que não cure, mas que dê uma sobrevida para o paciente, enfim, coisa que os demônios de fato fazem, né? Então, quando o Dharma ele for restaurado, as doenças personificadas não encontrarão lugar nesta sociedade, né? Assim como foram ditas nas previsões do Sri Namalvar, o grande sábio do sul da Índia. Então, assim como acontece com todos os avataras da Suprema Personalidade de Deus, a missão é erradicar o adharma e restaurar o dharma. Bhagavad Gita 4.8. Uma vez que o desejo de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu também é de restaurar o dharma através do movimento de Sankirtan, uma nova era dourada certamente se manifestará no seu devido tempo. A idade de ouro da consciência de Krishna, no entanto, não é simplesmente uma manifestação externa, mas é algo que pode ocorrer a qualquer momento, também dependendo do nível de consciência de cada um. Ou seja, foi o que eu disse logo no começo. Se você já vive na consciência de Krishna, a tua vida já é uma era dourada. O teu estado de espírito ele está numa era dourada. Ele está em harmonia. Ele está em sintonia. Então, quando você fecha os seus olhos, né, o seu mundo é um mundo perfeito. Não é uma espécie de escapismo. Não levem para esse lado. É o quê? É
um movimento natural de sintonia com a verdade suprema. E a verdade suprema, ela não está dependente dos problemas do mundo material. Correto? Então, aqui você está um verso do Devi Purana, que diz: pessoas santas, pessoas demoníacas e dualistas existem em todas as yugas, em todas as eras, o tempo inteiro existem essas pessoas. Para aquelas que são santas, todas as yugas são como o Satya Yuga, ou seja, a Era de Ouro, que é a primeira. Para as demoníacas, sempre será a Kali Yuga, a Idade das Trevas, essa que a gente está agora. E para as pessoas dualistas, ou seja, que vivem com um pé lá, um pé cá, será sempre Treta ou Dwapara Yuga, que é Dwapara Yuga. Então tudo vai depender exatamente do seu estado de consciência. Faça o seu trabalho de casa, faça o seu aprimoramento interno, siga a prática prescrita, siga o processo, tá? Da consciência de Krishna, do Vaishnavismo, siga as regras, né, que são importantes para te trazer pureza, como celibato, ou pelo menos que seja um sexo voltado para a procriação no casamento. Seja vegetariano, seja lacto-vegetariano, abandone o consumo de carnes, não se alimente do sofrimento alheio. Quem quiser saber um pouco mais sobre o vegetarianismo, pode acompanhar também uma palestra que tem lá no canal gravado. Não pratique jogos de azar, de nenhuma espécie. Isso aumenta a sua tendência para a desonestidade, e com isso uma série de outros pecados surgem. E não se intoxique, não faça uso de nenhum tipo de substâncias que venham a tirar o seu equilíbrio natural, o seu estado normal de ser, seja cigarro, seja álcool, cocaína, maconha, ayahuasca, LSD, cogumelo, qualquer substância. Qualquer substância. Não faça uso delas. Eu explico bem sobre isso na outra palestra que eu falo sobre o uso de alucinógenos. Correto? Então, vamos ficando por aqui e assim encerramos essa série de aulas sobre a Era Dourada, a profecia da Era Dourada e o governo satânico. Há muito mais informação para compartilhar sobre este assunto, mas no momento eu julgo suficiente para introduzir, esse tópico. E agora eu vou dar sequência também a uma outra aula que vai abordar diversos outros aspectos da nova era que são muito perigosos, que são deturpações, muito perigosas e que desencaminham as pessoas, desviando-as da tradição védica, da verdade, daquilo que já foi provado e demonstrado como sendo a cultura eterna, como sendo a manifestação divina aqui na Terra. Ok? Tenham todos um excelente dia. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.